Os preços dos alimentos, bebidas e serviços foram os que mais pressionaram a inflação nos últimos anos, sempre acima da meta estabelecida pelo governo. Procuramos um especialista em economia e ele nos contou o motivo da variação na economia. Bom, um grande problema da inflação, especificamente falando de Brasil, é em função da dívida interna brasileira, que está em torno de 2 trilhões de reais. É muito dinheiro. Então, para a rolagem dessa dívida, o Brasil paga em torno aí de 175 a 180 bilhões de reais por mês. É o dinheiro que o Brasil paga, que os bancos cobram, né? É o juro da dívida, o juro da rolagem da dívida brasileira. Então, o grande problema do Brasil com relação à inflação é essa dívida interna, é a rolagem da dívida interna brasileira, que está aí mais de 170 bilhões de reais ao ano. Em contrapartida, os preços administrativos por contrato ou monitorados pelo poder público tiveram reajustes menores no período e contribuíram com a redução da inflação. Os preços dos produtos industrializados também tiveram correções abaixo do centro da meta, aliviando as pressões inflacionárias dos alimentos, bebidas e serviços. O economista Lúcio Altair explicou por que isso acontece na economia do país. Influencia sim, desde que seja generalizada. Vamos imaginar que o preço do feijão subiu em Belo Horizonte. Se subiu só em Belo Horizonte, o preço do feijão não vai influenciar tanto assim na inflação. Agora, se o preço do feijão está subindo em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, aí sim ele pode ser um influenciador da inflação. Mas um caso isolado não significa que vai contribuir para o aumento da inflação. Exemplo, se o aluguel está aumentando, isso é uma realidade, né, no Brasil inteiro, o aluguel sim vai ser um influenciador da inflação. Um outro exemplo, combustível, o preço da gasolina está subindo e é geral, a nível nacional, então o combustível, a gasolina, né, e os derivados vão influenciar sim para o aumento da inflação. O comunicado do IPEA cita que o aquecimento do mercado interno, com as políticas de redistribuição de renda, combate à pobreza e expansão do crédito, também teve implicações sobre a inflação. Isso é detectado especificamente no agrupamento de serviços, cujos preços são sensíveis ao salário mínimo e à redução do desemprego. Os brasileiros devem se preocupar com essa inflação e como fazer para não deixar isso afetar nas casas? Bom, primeira coisa é o governo fazer, né, o dever de casa. Começa com o governo. Claro que nós temos que fazer a nossa parte. A inflação torna muito preocupante quando ela chega a 2 dígitos, ou seja, passa de 10%. Mas uma inflação que chega a 6%, 6,5%, preocupa. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar, hipoteticamente, né, 1 quilo de carne custa R$12. Né? A inflação aumentando, você vai precisar de mais reais para comprar o mesmo quilo de carne. Se custava R$12, mais o aumento da inflação, o mesmo quilo de carne que custava 12 vai custar R$12,10, R$12,15. Um exemplo, né? 12,15 centavos, né? Então, a preocupação é o seguinte, se a inflação continuar aumentando, que quando ela chega depois de 10 dígitos, fica difícil de controlar, né? Então, é para preocupar sim, o brasileiro tem que controlar o seu gasto, né? Porque quanto mais se compra, mais o preço aumenta. Quando a demanda está aquecida, o que é a demanda aquecida? Quando as pessoas estão comprando muito. Está com dinheiro no bolso, vai ao mercado e compra. Quanto mais comprar, o que o vendedor faz quando as pessoas estão comprando? Ele aumenta o preço. Então, demanda aquecida significa aumento de inflação. Isso é preocupante. O brasileiro tem esse grande problema, gosta muito de consumir. Os produtos industrializados proporcionaram ganhos de produtividade no setor de bens de consumo duráveis, especialmente na indústria automobilística. O IPEA lembra, porém, que esses preços foram contidos também por causa da valorização do real em relação ao dólar. Portanto, você, brasileiro, deve sim se preocupar com a inflação no seu país.